Shalom, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 12 de Romanos, tá? Capítulo muito interessante, né? A gente vê aí Paulo falando sobre as misericórdias de Deus, né? Até aí o capítulo 11, né? Expressando aí as condições de salvação do gentio, as condições de salvação do judeu, né? Do judeu que ainda não crê também, né? Sendo bem explícito. E aí agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ver Paulo exemplificando aí pra gente como a gente deve expressar a misericórdia, né? E como Deus também tem misericórdia sobre as nossas vidas, né? Uma continuação dos demais capítulos, né? E aí ele começa assim o capítulo 12, né? Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, né? No caso, lógica de vocês. Então, aí deve estar na Bíblia, você deve ter a culto racional, né? Então, assim, portanto, está deixando bem claro, olha, por causa disso, né? Portanto, né? Por causa de tudo que Deus fez por vocês, ou está fazendo por vocês, tudo isso que eu falei aqui do capítulo 1 até o capítulo 11, eu exorto vocês, ou seja, é, é, façam tudo o que está escrito daqui para frente. Então, esse portanto divide, né? A, o livro, vamos chamar assim, divide a carta. Então, portanto, já que vocês estão vendo aí todas as misericórdias, as coisas que Deus fez sobre a vida de vocês, eu estou exortando vocês agora a fazerem tudo que está escrito no capítulo 12 até o capítulo 15, né? Levando em consideração que o capítulo 16 nada mais é do que um capítulo de saudações, né? E o resumo de tudo o que Paulo vai falar dentro desses próximos capítulos está na frase se ofereçam em sacrifício vivo, tá? Então, queridos, a misericórdia de Deus, ela é mencionada aí no capítulo 1 até o capítulo 11, tá? Nós vamos ver um foco especial entre o capítulo 9 e o capítulo 11, tá? Mais explicitamente ali no capítulo 11, versículo 30, tá? E as misericórdias de Deus, no final das contas, é o foco do livro, né? Da carta de Romanos, né? E aí Paulo, ele sai do contexto de criar uma doutrina, né? E começa a entrar no aspecto prático da coisa. Como é é, 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 que eu devo fazer, né? Vamos aconselhar, o que que você deve fazer? Que eu te aconselho a fazer? O que eu te encorajo a fazer? O que eu te aviso a fazer? O que eu te confronto a fazer, né? Esse é o caminho, tá? E ele fala, né? Que ofereçam, né? Ou seja, literalmente o corpo de vocês em sacrifício. E essa é uma metáfora interessante porque a gente tem que lembrar que nessa época ainda estava havendo sacrifício animal. O sacrifício animal ele só parou de ser realizado 70 depois de Cristo. Então, quando Paulo escreve aqui a carta de Romanos, ainda se estava tendo a adoração do templo. E a adoração do templo era contida exatamente em 2 vezes por dia haver o sacrifício do animal, né? É claro que Paulo aqui está se referindo ao sacrifício que você está fazendo aí, né? É de matar a sua velha natureza, tá? E viver a nova natureza segundo o Espírito Santo, né? Então, esse é o conceito aqui. E aí, como é que ele vai explicando para vocês? Como é que é essa adoração lógica? Como é que é essa adoração racional, né? Como é que você apresenta o seu corpo em forma de culto ao Senhor? Aí ele vai explicar para vocês, né? Abandone o quê? Os padrões do mundo. A minha Bíblia está escrita da seguinte forma: em outras palavras, não se deixem conformar pelos padrões do Olam Razê. Tá? Olam Razê aqui para mim na minha Bíblia é do mundo vindouro, né? Do mundo como eu posso explicar para vocês?
deste mundo, né? O mundo que a gente está vivendo. Então, ele vai explicando dessa forma: olha, você quer servir ao Senhor, quer entregar o seu corpo como sacrifício, abandone os padrões deste mundo, que são padrões que são enraizados, são padrões que estão muito dentro da gente. Nós, cristãos, quando nós aceitamos Cristo, nós trazemos dentro de nós muita raiz, muita coisa que causa amargura, né? Muita coisa que não está firmada nem em Deus e muito menos na sua palavra, né? E aí Paulo vai explicar para gente: aprendam o que Deus deseja, tá? Vou continuar aqui, ó. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que o desejo é bom, satisfatório e fadado a êxito. Então, o cristão, quando ele aceita Jesus, ele precisa ter um coração aberto para começar a deixar os comportamentos errados para trás, aprender novos comportamentos que são baseados, obviamente, na palavra, naquilo que é moralmente bom, né? E com o tempo, ele vai deixando essas raízes para trás, vai absorvendo esse conhecimento que o Espírito Santo vai trazendo, né? E aquilo que a gente começa a desejar passa a ser moralmente bom, psicologicamente satisfatório, né? A gente se sente bem fazendo aquilo que a gente está praticando, né? E aí automaticamente a gente tem grande chance de êxito. E esse êxito aí não é financeiro, esse êxito é espiritual, de aproximação, de intimidade com Deus, né? E aí ele prossegue no texto, no versículo 3: por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Então isso aí faz eco lá no capítulo 11, quando Paulo está exortando ao gentio a não se achar demais, não se ache demais, né? Porque é natural que quando a gente assume um compromisso de fazer alguma coisa e começa a ter êxito, da gente começar, sabe, a se sentir grande. A gente começa a entrar na ilusão da grandeza. E quando a gente entra na ilusão da grandeza, a prepotência, a arrogância e o orgulho vêm junto e derrubam, né, o ser humano. O orgulho precede a queda, né? Então, essa advertência, mais uma vez, é dada, mas a orientação para ele é que a gente mantenha o padrão, né, dado por Deus a cada um, isto é, a fé. E aí a fé entra aí como fidelidade, tá? A leitura está assim, ó. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmo, baseada no padrão dado por Deus a cada um, isto é, a fé. Então, você também não tem que ser uma pessoa assim, com a falsa humildade, né? O falso humilde é aquele cara que ele é bom naquilo que ele faz, ele fica escondendo que ele é bom. Ah, não, não sou bom não e tal. A gente comete muito esse equívoco. Mas se você é bom, cara, você é bom. Você não deve pisar em ninguém por causa disso. E nem se sentir melhor. Mas também não precisa dizer que você é ruim naquilo que você é bom e você sabe que é, né? Então, cada um precisa se avaliar de acordo com a fé. Entendeu? Eu, hoje, tiro pelo meu exemplo aqui de casa, eu vejo a intimidade que a minha esposa tem com Deus, eu vejo a intimidade que alguns irmãos que andam próximo de mim têm com Deus em oração. Eu não tenho a mesma intimidade que eles. Acredito assim, não me sinto tão íntimo como eu vejo eles, a intimidade deles. Mas eu estudo a palavra. Então a palavra é uma coisa que eu não domino. Não vou dizer para você que eu domino a palavra, porque dominar a palavra, o cara tem que ser muitos anos, né? Mas eu procuro estudar. Eu procuro estudar. Então aquilo que Deus me deu de dom, eu estou utilizando, né? E isso vai ficar explícito para os versículos mais à frente, tá? E aí, do versículo 4 até o capítulo 13, né?
nós vamos ver Paulo falando a respeito da unidade da igreja, né? Nós vamos ver ele explicando que a comunidade, a igreja de Deus, ela é uma coisa orgânica, ela é uma coisa só, é um elemento só, é um corpo, né? Claro, cada membro desse corpo vai receber dom, né? Que devem ser usados da forma correta, não devem ser abusados, tá? Muita gente que abusa dos dons, tá? E você vai utilizar esses dons dentro de uma estrutura geral de amor. O seu dom tem que ser utilizado de maneira que possa produzir amor, tá? E automaticamente é com amor que a gente vence, né? O bem vencendo o mal, né? Que é expressado aí nos versículos mais à frente, tá? Então, Paulo, ele está explicitando para a gente aí, definindo diretrizes gerais para uma vida de comunhão dentro da igreja, dentro da comunidade, tá? Isso era muito explícito dentro da Torá. Então, para o judeu, isso era muito comum, tá? Essa noção de comunidade, essa noção de pertencimento, essa noção de que cada um dentro da comunidade tem uma função e precisa ser respeitado pela tal. Mas a gente tem que lembrar que estavam entrando aqui gentios, e os gentios não conheciam Deus. Efésios fala isso, né? Os gentios não tinham a noção do comportamento moral, ético, que os servos de Deus devem ter. Então, naturalmente, Paulo começa a criar essa consciência dentro da comunidade, tá? De cada um ter um cuidado mútuo, um com o outro, né? Você ter essa percepção de pertencimento, tá? Que é como uma comunidade judaica funciona. Então ele vai trazendo elementos aqui para que o crente gentil possa ler e possa compreender o seu papel, né? Dentro daquilo que ele tem que fazer. Então cada um dentro da comunidade messiânica, cada um dentro da igreja tem a sua própria função, tá? Só que a sua função ela não pode ser exercida simplesmente para o seu bem-estar. Essa função ela tem que atingir os demais, né? Então, assim, cada um tem a sua função, tem pessoas que têm determinadas funções, e aí eu espero delas aquela função, e elas esperam de mim a minha função, né? E dessa forma, que a energia de vida da igreja, de certa forma, ela é alimentada, né? Suprida por Deus, permitindo que a gente contribua aí, cada um, de acordo com a sua condição, tá? E aí Deus vai dando o quê? Dons, tá? E todos os cristãos que recebem dons, queridos, eles recebem dons e graça. Isso é muito importante que seja bem definido. Eu vou ler para vocês versículos 6 a 8, diz assim, ó, contudo possuímos dons diferentes que devem ser usados de acordo com a graça otorgada. Então a graça, ela vem comum. Exemplo para vocês. A graça que acompanha a liderança é o quê? Diligência e zelo, tá? Então, assim, sempre há a capacitação para a utilização daquele dom. Muitas das vezes nós abrimos mãos dessa capacitação. Um exemplo que eu dou é o dom de línguas, por exemplo. O dom de línguas é um dom que edifica você. Só edifica a igreja a partir do momento que tem alguém para traduzir. Alguém que compreenda e que possa traduzir. Então, muitas das vezes, o dom de língua ele é utilizado de forma, no meu entender, muitas das vezes desproporcional. Como vou chamar uma espécie de forma de chamar atenção para aquilo que você está falando, sabe? Então, precisa ser visto. É claro que existem situações e situações, não podemos criar uma doutrina fechada e travada, né? Isso é comum da religiosidade. A religiosidade tem que ser extirpada do nosso meio. A gente precisa entender. Então, vai ter momentos que sim, e tem momentos que não, tá? E assim como o dom de profecia também, né? O dom de profecia, o significado literalmente é falar em nome de. Então, o profeta fala em nome de Deus, tá? Então, muitas das vezes as profetadas, né, de pessoas que falam em nome de Deus, mas que Deus não estão falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
E outra coisa que é importante que você compreenda é que a profecia ela não precisa ser preditiva, ela não precisa dizer algo que vai acontecer no futuro. A profecia, muitas das vezes, ela vem expressada em forma de louvor. Tá? Então, de qualquer forma, a gente parece despropositado, né? Não faz sentido a gente ficar se gloriando de dons, né? Isso acaba matando a unidade, tá? Acaba matando a igreja de certa forma. Então nós precisamos usar os nossos dons que Deus nos deu segundo o amor, segundo a forma correta que tem que ser acontecido, tem que acontecer, tá? E aí, para a gente finalizar o entendimento, vou me ajeitar aqui, eu tô com um chiclete na boca aqui que tá me incomodando na hora de falar. Então, não há razão para a gente esperar que a ética do Novo Testamento, os ensinamentos do Novo Testamento, sejam diferentes dos ensinamentos do Antigo Testamento, tá? Deus não muda, então isso não faz sentido. Então, todos os conselhos encontrados nesses versículos que são citados aqui em Romanos, tá? Nós vamos ver a citação desses versículos. Deixa eu posicionar aqui a partir do versículo 19, né? Que vão falar a respeito da vingança. São citações do Antigo Testamento, né? Então, todos esses versículos que são ditos, né? Os conselhos que são encontrados nesses versículos, eles estão implícitos na Torá, nos profetas, nos escritos, tá? E de algumas formas também explicitamente, implícita e explicitamente, tá? Só que o judeu conhecia a Torá, o gentio não conhecia a Torá. Então, por não ter essa comunicação tão próxima com a lei de Deus, é natural que Paulo elabore aí para os cristãos princípios, tá? E esses princípios são essenciais para que eles possam ter uma ação correta, para que possam fazer aquilo que é correto, tá? Então, as pessoas que têm fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e se permitem ser modificadas, recebem do Espírito Santo, né, a condição para ter essa mente transformada, né? E aí, por poder do Espírito Santo, né, eles conseguem aplicar esses princípios que Paulo está ensinando na carta aos Romanos, né? E a exortação final que fica aqui para a gente encerrar o vídeo não se deixem vencer pelo mal, né? A vingança, ela significa que você foi vencido pelo seu inimigo, ou seja, o seu inimigo conseguiu provocar em você, né, uma resposta, né, que pagaria na mesma moeda, né? Então ele provocou isso em você, isso cria em você impulsos maus, trazem isso na sua velha natureza, né? E essa natureza velha é justamente a natureza que você deve subjugar, a natureza que você deve controlar. Amém? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Shalom.